Eu sou os irmãos Capaz do Senhor e quero desejar uma boa noite a todos aqueles que estão nesse momento junto conosco nessa live. Hoje seria o dia da nossa doutrina, mas nós estamos fazendo a live nesse dia, até porque nós ainda continuamos, estamos iniciando, né? Mas daqui a pouco, com a graça do Senhor, nós estaremos com força total fazendo outra obra do Senhor na casa dele. Estava orando hoje ao Senhor, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 14, Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefate, que é Sidom, e habita ali, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esse texto é um texto lindo da palavra do Senhor, que fala quando Elias, fugindo de Acabe, ele estava lá na caverna, e sendo alimentado pelos corvos, o rio se secou, e Deus manda ele ir ter com essa viúva em Zarefate. E chegando lá, quando a gente olha, a gente até acha, como nós conhecemos a Bíblia, fica mais fácil, né? Mas eu fico imaginando na cabeça do homem de Deus, quando ele chega lá, ao invés de ter uma viúva rica, uma viúva com dinheiro, uma viúva com recursos, uma viúva com condições, Deus prepara para ele uma viúva que não tinha nada, nem para ela mesma, nem para o seu filho. O pouquinho que tinha era para comer e morrer. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que, na verdade, a bênção não foi para o Elias, mas a bênção foi para a viúva. Deus enviou o Elias ali para abençoar aquela viúva, para dar vitória àquela viúva. Porque às vezes nós olhamos e colocamos a situação do profeta, mas eu quero falar da situação daquela mulher, do seu filho. Uma situação difícil, uma situação complicada. E às vezes nós não entendemos o porquê das coisas, o porquê as situações acontecem, o porquê nós somos afligidos por situações, né? Momentos difíceis, momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de aflição. E às vezes nós ficamos nos perguntando, né? Alguns dizem: por que Deus permite tais coisas? Por que Deus... Irmão, eu quero nessa noite mostrar para você, dentro da Bíblia, que tudo tem um propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Que essas coisas acontecem para o meu crescimento e teu crescimento. Aí você pode dizer: mas pastor, crescimento no sofrimento, na luta, na adversidade? Sim, irmão. Porque Deus está trabalhando a tua vida. Às vezes nós não conseguimos enxergar. Nós temos uma facilidade enorme, irmão, para ver a vida dos outros, né? O que as pessoas estão errando, falhando, onde as pessoas estão errando. Mas quando olhamos para nós, irmão, nós não vemos nada disso. A gente é perfeito, nós somos bons, nós somos do jeitinho que precisava ser, né? Alguns olham para si e falam: olha, Deus deu uma sorte de me encontrar, porque se Deus não me encontra, olha, que ia ser da obra dele. Mas eu quero dizer para você que é aí que é onde Deus começa a trabalhar, mostrando para mim e para você que nós ainda estamos em fase de construção. Nós estamos sendo preparados por Deus, capacitados por Deus. E Deus, para poder trabalhar na nossa vida e usar a nossa vida, Deus precisa nos ensinar. Irmão, não tem melhor coisa para ensinar o homem do que às vezes as lutas, as dificuldades, as adversidades, né? Visto que na maioria das vezes em que nós temos
abundância, abastança, estamos bem, não temos problema. Isso é uma questão do ser humano. Ele se esquece do seu Criador, se esquece do seu Senhor, né? Porque está tudo bem, né? E ele só vai se lembrar do seu Senhor na hora da luta, da aflição, do problema. É lógico que não são todos, mas muitos são assim. E aí Deus precisa trabalhar, irmãos. E às vezes nós estamos do lado de um ou de outro, e às vezes eles olham, está tudo bem, com ele está tudo ruim, ele está com um problema, outra, mas não é para te matar, não é para te destruir. É isso que eu quero te falar nessa noite. Eu quero dizer para você, e dentro da Bíblia eu vou mostrar para você, que tudo isso que Deus está fazendo é para preparar você e a mim. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler apenas o versículos 34 a 37. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Olha que interessante esse texto bíblico. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, livrei-o da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe de mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo como o leão, como o urso. Assim será incircunciso o filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Às vezes a gente vai pregar sempre no texto que fala sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias. Mas nós precisamos entender, irmão, que Deus permitiu algumas lutas na vida de Davi antes dessa situação. E quais eram, pastor? Deus permite que um leão venha arrebatar uma das ovelhas que Davi cuidava. E o Davizinho foi atrás dele, matou ele e voltou com a ovelhinha dele lá. Aí veio o urso, e o urso também veio, pegou a ovelha, mas antes dele despedaçar a ovelha, o Davi foi lá e matou ele e trouxe a ovelha também. Então Deus permitiu na vida de Davi lutas e problemas para preparar ele para aquele dia que ele enfrentaria o gigante Golias, irmãos. Está dando para você entender o que eu estou querendo te dizer nessa noite? O Senhor permite situações na nossa vida nos preparando para aquilo que virá. Nos preparando para as lutas que virão, irmãos. Nos preparando para voos mais altos, para subirmos um degrau a mais. Deus sempre faz isso. Deus não permite que eu e você sejamos pegos de surpresa, sem estarmos preparados, sem estarmos alicerçados, sem estarmos prontos para resolver um problema. Deus não permite, irmão. Deus sempre vai nos preparar para quando chegar a situação nós estamos preparados. Talvez não, é lógico, o Davi ia enfrentar um homem de guerra, mas ele, para enfrentar esse homem de guerra, ele venceu um leão e venceu um urso. Então você imagina o gigante que ele ia enfrentar. E Deus teve que colocar situações difíceis na presença de Davi. Mas Davi passou por elas. E quando chegou no gigante, o que aconteceu? Ele venceu o gigante também. Olha que coisa tremenda. Né? Se fosse eu, você, mas como é que Deus permite um leão na minha vida? Como é que Deus permite um urso na minha vida? Mas sabe o que Deus está fazendo? Te preparando para o gigante lá na frente. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa abrir o teu coração, abrir a tua visão, irmãos. Porque nós estamos na presença do Senhor. Tem um Senhor que cuida da minha vida e da tua vida. Tem um Senhor na direção. O nosso norte é o Senhor. Então essa é a diferença da minha vida e da tua vida. Então ao invés de nós olharmos para os problemas, olhemos para os problemas, sabendo que eles estão nos preparando para aquilo que virá. Tem outro texto bonito, está em 2 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1. É um texto que eu gosto muito dele, eu uso muito, inclusive em pregações, porque é um texto muito importante. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, e os versículos 3 e 4. Às vezes nós não entendemos. Eu me lembro, uns anos atrás, eu congregava ainda no Brás, e tinha um copastor lá, um ex-presidiário, que Deus salvou, usou muito a sua vida.
E eu me lembro que ele dizia, olha, essa semana eu passei por uns problemas assim, 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 assim. Aí ele vinha pregar na igreja e às vezes era o problema que eu estava passando, o problema que outro irmão estava passando. Deus permitia na vida dele algumas condições, algumas situações, para ele vir, ele pregava a solução, a resposta, vinha na minha vida, a vida de outros irmãos. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a luta está vindo sobre nós porque alguém está precisando de você, alguém está precisando de mim, da tua palavra, da minha palavra, do teu testemunho, do meu testemunho, irmão, para ele poder se erguer, se levantar e continuar caminhando. Olha o texto bíblico aqui, que está em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então Deus permite a situação, manda a consolação, para que quando eu ver alguém com a mesma situação, e essa pessoa vai chegar até mim, eu possa transmitir a ela aquilo que o Senhor fez na minha luta, na minha dificuldade, na minha adversidade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou levantá-la, ela vai se capacitar, ela vai se encher de fé, ela vai se encher de alegria e vai dizer, se Deus te fez ser vencedor, me fará também vitorioso. Então eu não vou me desanimar, eu vou me levantar e vou continuar lutando, irmão. Nós precisamos entender isso aqui. É uma situação tremenda, porque Deus usa a nossa vida. Aí você fala, mas quer dizer, eu vou ter que sofrer por causa dos outros? Ô, irmão, temos. É uma situação, Jesus não sofreu por nós, e por que nós não queremos sofrer? Né? Tem situações que vêm na nossa vida, mas eu digo para você, é bênção para a tua vida e bênção para a minha vida, irmão. É Deus nos usando. Se alegra por Deus poder usar a tua vida, usar a minha vida. É bênção de Deus isso para nós, viu? Então se alegre com isso. Olha outro texto bonito aqui. Está em 2 Crônicas. Esse é um texto que não dá para ler todo, porque é um capítulo relativamente grande. 2 Crônicas, capítulo 33. Fala de um rei chamado Manassés. Manassés, irmãos, foi um rei apóstata. Ele era filho de Ezequias. Ezequias, um rei fiel a Deus. Mas aí veio o seu filho Manassés, e Manassés era um rei idólatra. Era um rei que fazia muitas coisas erradas. Aí eu vou falar para você ler na sua casa, porque não dá tempo se a gente for ler tudo isso aqui. O Manassés era um rei que era idólatra, afrontava a Deus, fazia as coisas que Deus não se agradava. E Deus permitiu na vida dele, se você pegar o 33, o versículo 11 até o versículo 12, você vai ver que Deus permite que ele perca a guerra, seja levado cativo lá para a Síria, viu? Lá ele se angustiou, se entristeceu, orou ao Senhor, que ele não acreditava, ele se voltou para Deus, orou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele e o restaurou, irmãos. A partir do versículo 13, você vai ver o que Deus fez na vida dele. Lutas vêm na minha vida, na tua vida, para dar oportunidade para nós mudarmos de atitude, nós mudarmos a nossa forma de agir, irmãos. Quantas vezes nós agimos de forma errada e achamos que está certo? A nossa palavra é a única que vale. Só nós temos razão. Tudo que nós falamos é o que vale. Os outros falam, não, isso não vale. Não, irmão, não é assim não. E aí Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente aprender, para nós mudarmos de atitude, mudarmos aquilo da nossa forma de ser. Viu? E Deus trabalha, Deus sabe como trabalhar, irmão. Deus trabalha no lugar certo, no momento certo, no ponto certo. Ele sabe onde trabalhar na minha vida, na tua vida, para nos levar no ponto que Ele quer, viu? Ele permitiu. Ele não acreditava em Deus, era idólatra, apóstata, fazia o que bem entendia. Aí Deus falou, tá bom, se é assim, eu não vou cuidar de você. Aí ele foi levado cativo. Lá no cativeiro, aí ele lembrou de Deus. Lembrou de quem? Lembrou de Deus. Orou o Senhor. O Senhor, mesmo ele sendo apóstata, idólatra, fez tudo que fez, o Senhor ouviu a oração dele, o restaurou ao seu reinado, viu? E você lendo esse texto aqui, no capítulo 33 aqui de 2 Crônicas, você vai ver o que Deus fez na vida dele, irmão. Coisa linda que Deus faz na vida do homem, que deixa ser trabalhado por Deus, que aceita o operar de Deus, uma coisa linda. Outro texto bonito que nós temos, ainda falando sobre lutas e problemas sobre a minha vida e sobre a tua vida, está em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, também carta de Paulo
a igreja de Coríntios, né? Capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, e verso 16 a seguir. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, estou em 1 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, 16 a seguir. Aqui fala, irmão, sobre os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. E aí a gente olha e fala, mas como é que pode o apóstolo São Paulo, homem de Deus, homem tremendo, irmãos, fiel ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, passando por tantas lutas, que se você ler esse texto, você vai entender do que eu estou falando, viu? O que ele passou. Nós não vamos ler tudo, porque senão nós vamos tomar muito tempo, né? Tudo aquilo que ele passou, sofreu lutas, apedrejado, foi açoitado, foi apanhando com varas, irmão, e foi por aí. Sabe para quê? Para ele, o que nós chegamos aqui, ó, no versículo 30, que ele diz assim, ó, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha que coisa linda. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa, que nós temos a capacidade de fazer alguma coisa, que nós, com o nosso estudo, com o nosso dinheiro, com o nosso conhecimento, com os nossos amigos, com o nosso padrão de vida, com aquilo que a gente tem, a gente consegue fazer, irmão, Deus não vai conseguir, porque nós estamos grandes demais, nós achamos que a capacidade é nossa, o poder é nosso, a condição é nossa, viu? Aí Deus permite algumas coisas na vida do apóstolo São Paulo, às vezes permite na minha também, para a gente entender que na minha fraqueza, quando eu digo assim, eu não posso, eu não consigo. Aí Deus vem falar, agora eu vou fazer na tua vida. Agora eu vou colocar na tua mão. Sabe por quê? Porque agora você está deixando eu trabalhar. Agora você está entendendo que você não pode, mas eu posso. Deus pode, irmão. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não tem, Deus tem. Aquilo que você vai lutar a tua vida inteira e não vai conseguir, Deus dá para você não abrir e piscar de olhos. Viu? É um abrir e fechar de olhos, Deus te deu. Ele faz assim, ó, pronto, está aqui a bênção na tua mão. E a gente luta às vezes a vida inteira e não consegue chegar. Então a gente precisa entender que às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente entender o Deus que servimos, irmão. Porque tem gente que acha que ele é grande. Não, grande não tem nenhum. Ele é sábio, sábio não tem nenhum. Bom não tem nenhum. O único aí bom é Deus, sábio é Deus, poderoso é Deus, tudo está nas mãos dele e é ele que concede a mim e a você quando nós permitimos, né? Porque se a gente achar que a gente, mas a gente não permite Deus trabalhar. Mas quando nós entendemos que nós não temos capacidade nenhuma, aí Deus entra e faz um milagre. Se eu fosse contar alguns testemunhos para vocês, ia tomar muito tempo. Mas o que Deus faz quando você entende que você depende única e exclusivamente dele, irmão. Ele faz coisas que você não imagina, viu? E eu vou falar mais, ele faz muito mais do que você está esperando. Às vezes você está esperando uma coisa, ele vem coisa muito maior, você olha e fala, meu Deus, eu não podia. Não pode mesmo, nem eu nem você. Mas o nosso Deus pode. Nessa noite, entenda que às vezes Deus permite algumas coisas na minha vida, na tua vida, para nós entendermos que nós temos que nos gloriar nas nossas fraquezas. Porque a fraqueza que nós temos, não é que nós não podemos fazer nada, é o entender que Deus pode todas as coisas. É como dizia o salmista Davi, um texto que eu gosto muito. Ele diz, no Senhor eu solto muralha, eu passo no meio do esquadrão. Com o Senhor, sozinho eu não consigo, mas com Ele, irmão, eu e você faremos proezas, viu? Então não se preocupe com os problemas. Os problemas estão vindo para você aprender, para você entender que é o seu Deus que está falando, filho, deixa eu trabalhar por você. Você está lutando tanto, tá dando murro em ponta de faca, está sofrendo à toa. E Deus olhando e fala, meu filho, você vai deixar eu trabalhar ou não? E a gente não quer deixar, irmão. A gente acha que pode, a gente acha que consegue, a gente acha que dormindo mais tarde, ficando à noite acordado, fazendo hora extra, fazendo tanta coisa, né? A gente vai conseguir, irmão. Deixa Deus trabalhar por você. Você vai sofrer menos e vai se alegrar mais, viu? Outro texto bíblico também que nós podemos ver está em 2 Coríntios, ainda falando de Paulo, no 2 Coríntios capítulo 12, do 7 a seguir. Que é interessante, outra coisa, às vezes, que Deus permite algumas coisas na nossa vida,
para que não haja exaltação na nossa vida, né, irmão? Porque às vezes, se Deus só na bênção, aí nós só achamos melhor que os outros, somos maiores que os outros, somos melhores que os outros, oramos melhor do que os outros, falamos melhor do que os outros, pregamos melhor do que os outros. Não, irmão, a gente não faz nada mais, nada. Se não for Deus na nossa vida, a gente não faz absolutamente nada. Aí o apóstolo São Paulo, ele fala que ele, olha, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, porque a visão foi tão real, e foi lá no terceiro céu, e lá ele ouviu coisas inefáveis, como é lícito contar, mas para que ele não se exaltasse pela glória, pelo poder das visões, a Bíblia diz que Deus permitiu um espinho na carne, que era ele coloca como mensageiro de Satanás que vem esbofeteá-lo todos os dias, né? E ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que tirasse dele. Ele orou a primeira, orou a segunda, orou a terceira, e diz a Bíblia Sagrada que o Senhor disse, não, a minha graça te basta. Alguns textos bíblicos, e alguns historiadores, alguns teólogos dizem que era um problema na vista de Paulo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe isso aí em dois textos. Um, quando ele diz assim, ó, vede com quão grandes letras vos escrevi. Você só vai escrever, eu mesmo tenho dificuldade de perto, né? Na leitura de perto, de longe não. E aí você vai escrever com letra grande, para você conseguir enxergar. E uma certa feita diz assim, olha, vocês, tal, que se pudessem dar os vossos olhos para mim, olha, você vai dar para alguém só aquilo que está ruim. Aquilo que está bom, você não vai falar, você tem um coração bom, eu vou dar o meu coração. Você, peraí, meu coração é bom, para que eu vou querer teu coração? Né? Não é assim? Meus olhos são bons, para que eu vou querer teus olhos? Mas se ele fala isso, é porque, muito provavelmente, o apóstolo São Paulo, lá no caminho da Damasco, quando ele cai, e ele tem uma visão, encontra o Senhor Jesus, e ele, como duas escamas nos seus olhos caíram, aparentemente ele ficou com algum problema. Alguns outros teólogos dizem que ele tinha um problema de malária, e também passava muito mal. Mas com esses dois textos bíblicos, eu quero crer, né? Logicamente, eu não pode afirmar, porque não é definitivo, mas eu quero crer que realmente ele tinha algum problema na vista, né, em relação a isso aí, né? E o Senhor, por que diz que um espírito vinha esbofeteá-lo? Porque o apóstolo São Paulo, irmãos, Deus fazia milagres, prodígios, maravilhas através de Paulo. Paulo andando à sombra dele, curava os enfermos, ele orava sobre roupas, as coisas, o pessoal levava para ele, orava e a pessoa vestia era curada, né? E ele fazendo tudo isso, as pessoas olhavam para ele e viam o problema na vista dele. Imagina que triste. Ô Paulo, você faz tudo isso aí, você não consegue ser curado, você não consegue se curar, Paulo. Então é esbofeteado, porque ao mesmo tempo que ele fazia o milagre, ele era cobrado pelas pessoas por na vida dele não alcançar. Né? É bem interessante isso aí, mas Deus sabe todas as coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para que a gente não cresça demais, irmão, porque tem gente que cresce demais, acha que é muito bom, acha que sabe mais que os outros, acha que é melhor que os outros, acha que faz mais do que os outros, acha que tem que ter uma condição melhor do que a dos outros, precisa ter uma atenção especial além dos outros, porque ele é melhor que todo mundo. E aí Deus fala assim, filho, eu vou te colocar no seu lugar, porque o seu lugar não é esse, né? Então nós precisamos entender que às vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente não se engrandecermos, para nós ficarmos no nosso lugar. Por isso que é bom a gente saber ficar no nosso lugar, entender que a palavra de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, tudo é de Deus. Né? O que é que nós somos? Apenas o canal, irmão. Só o canal. Nada além disso. Tá? Então, eu quero dizer isso para você também. E para a gente encerrar, irmãos, a última referência, mostrando a você que essas lutas, esses problemas, essas perseguições, essas dificuldades, esse sofrimento que às vezes você passa, não é para te destruir. Pelo contrário, irmãos, você está crescendo, você não está reparando, você está crescendo. Tem atitudes que você tomava ontem, que depois das lutas você não está tomando mais, viu? Você era uma pessoa que alguém falava alguma coisa, você já queria tirar satisfação, você já não tira mais. Deus já trabalhou na tua vida. Se alguém pisasse no seu pé, você queria retribuir. Se alguém fizesse alguma coisa para você, você já queria ir para cima. Se alguém passar no carro, do teu lado, do teu carro, e falasse alguma coisa, você já queria ir lá bater nele. E hoje você não quer mais nada disso. Sabe por quê? Porque Deus foi trabalhando na tua vida, Deus foi mudando a tua vida. Deus está trabalhando. E onde Deus está trabalhando? Exatamente nas lutas, problemas, nas dificuldades. Deus está moldando a sua vida. Né? Está pegando barro e amassando. Ele está amassando a tua vida, amassando a minha vida, nos preparando para voos maiores. Coisa linda, né? O último texto que eu queria falar para você, para a gente encerrar, está em 1 Pedro. 1
carta de Pedro, a primeira epístola, né? De Pedro, capítulo 5, um texto que eu gosto muito da Bíblia, que mostra para mim e para você um mistério do Senhor, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, olha que texto interessante. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, olhe bem, preste atenção nesse texto, depois de haveres padecido um pouco. Ô irmão, você que anda reclamando que a luta está grande, que você não está aguentando, para pensar. Você às vezes está dizendo, eu vou largar a cruz no meio do caminho, eu vou parar, eu não aguento mais, essa vida não é para mim, isso não é para mim, sabe, não estou aguentando mais, não. O meu Jesus, o teu Jesus, assim, ó, depois de haveres padecido um pouco. Está reclamando demais, irmão. Para de reclamar, viu? Você está padecendo pouco. Grandes são as vitórias que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. As lutas, elas são pequenas. A gente está mal acostumado. A gente está querendo as coisas tudo para hora, para ontem. Mas Deus não trabalha desse. Deus trabalhando na tua vida, na minha vida, irmão. Então fique tranquilo. O que você está padecendo, o Senhor está dizendo para mim e para você. A luta pequena que você está passando, meu filho. Por que você está reclamando tanto? Ele está dizendo para mim, para você saber. Mas olhe bem, depois de você e eu padecemos um pouco, o que ele vai fazer? Ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Oh, coisa linda, né? Aí Deus começa a fazer a obra dele. Nós padecemos um pouco e ele está trabalhando, né? Ele nos chamou para a sua eterna glória, irmãos. Mas depois que nós havermos padecido um pouco, ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Vai nos confirmar como filhos, como salvos, como herdeiros de Deus, herdeiros do Pai, como dignos de entrar no céu. Olha que coisa linda. Ele vai nos fortificar, irmãos. Vai te fortalecer, irmão. Vai deixar você forte, você firme. Você não vai ser mais, qualquer vento que bate, você está indo para um lado para o outro. Não, você não vai acontecer mais com você. Deus está trabalhando para não acontecer mais isso, irmão. E ele também vai te fortalecer. Olha que coisa linda. Irmão, como Paulo disse, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque passando luta, problema, dificuldade, eu sei que só Deus vai me tirar delas. Só o Senhor vai me dar a vitória. Só o Senhor vai trazer a bênção que eu preciso. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que o Espírito Santo possa abrir o teu coração, abrir os teus olhos e ministrar essa palavra no teu coração de forma especial. Que você possa entender, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa luta, esse problema, essa dificuldade, talvez esses problemas estão vindo hoje na tua vida, talvez projetos e planos aí estão parados. Irmão, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Ele vai mudar esse quadro, esse é um momento. Esse momento vai passar. Essa luta vai acabar. E quando ela acabar, você vai ver o porquê Deus permitiu na tua vida, na minha vida, essas situações. Porque nós vamos estar tomando posse da bênção e da vitória que Ele tem para nós. Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa conceder uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. E no dia de amanhã e no resto dessa semana, da vitória, a bênção dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. Meu irmão, é o que eu peço a Deus, todos os dias orando. E peço também que Ele abençoe a tua vida e te dê vitória. No nome de Jesus. Amém.